Aposto que você já ouviu falar por aí, para quem está começando a investir, o ideal é começar pela renda fixa. Mas afinal, o que significa renda fixa? Eu sou o Brian, fundador do Passo a Passo do Investidor. Eu estou aqui para tirar todas as suas dúvidas relacionadas à renda fixa. Vai ter aquela pessoa que vai falar, renda fixa é muito fácil, eu sei de tudo, ok. Então me explica aí o que significa para você renda fixa. Vai ter aquela gente que... renda fixa é muito fácil, Como é mesmo aquele nome? Renda fixa. Renda fixa é algo que é fixo, né? Simplesmente. Então, se você teve dificuldade em explicar o que significa renda fixa, então você não sabe o real significado, o conceito por trás desse tipo de investimento. Renda fixa, pessoal, nada mais é do que aquele investimento que é como se fosse previsível, que nós conseguimos estipular o quanto que nós vamos receber depois de um determinado período. Os títulos de renda fixa, eles rentabilizam com base em alguns índices, ok? Dentre eles nós temos a taxa Selic, o CDI e o IPCA. Esses são os três principais índices que os investimentos de renda fixa são atrelados. Lógico que tem outros tipos de índice, mas em sua maioria você vai aplicar em investimentos, ou seja, você vai encontrar investimentos, títulos que possuem esses índices atrelados à rentabilidade. E por estar atrelado a algum tipo desse índice, então nós conseguimos prever, nós conseguimos estipular quanto é que a gente vai receber lá na frente. Digamos que você aplica num título que rende 100% do CDI com um prazo de vencimento de 3 anos. Então tem como a gente saber o quanto é que você vai receber lá na frente. Então é por isso que esses títulos são chamados de renda fixa. Nós conseguimos estipular o quanto que a gente vai receber lá no vencimento. O que é totalmente ao contrário de renda variável. Se você não sabe, renda variável é quando a gente não tem previsão nenhuma se a gente vai receber lá na frente um lucro ou pode ser um prejuízo também. Então é por isso que nós que trabalhamos no mercado financeiro com investimentos indicamos começar pela renda fixa, por mais que não tenha uma rentabilidade assim igual de renda variável, mas primeiro nós precisamos consolidar e estruturar os seus investimentos para depois você começar a aplicar em renda variável. E com relação aos índices, o CDI nada mais é do que o Certificado de Depósito Interbancário. Se você não sabe, hoje em dia o Banco Central ele não deixa os bancos, assim, no final do dia ficar com caixa negativo. Então, os bancos durante o dia eles fazem várias transações milionárias e lá no final do dia ele precisa estar com o saldo ok. Então, ele não pode estar devendo dinheiro para ninguém. Então, o Banco Central não deixa esses bancos ficarem devendo sim, com saldo negativo, digamos assim. Então é por isso que vamos pegar o exemplo dos bancos, sei lá, vamos pegar o Itaú e vamos pegar o Santander. O Itaú sobrou 500 milhões ali durante o dia e o Santander, por algum motivo, está precisando ali de 500 milhões para fechar o caixa naquele dia. O Santander vai olhar para o Itaú e fala, pô Itaú, tá sobrando dinheiro aí, me empresta esses 500 milhões só para eu fechar o dia aqui sem dever ninguém e depois no decorrer de amanhã eu te devolvo esse dinheiro. Aí o Itaú vai e empresta o dinheiro para o Santander. Então basicamente o CDI é com base nesse empréstimo ali entre os bancos, por isso que é o Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, os bancos diariamente fazem esses empréstimos entre eles e o CDI é a média dessas operações, ok? Ok, Brian, já sei que eu preciso começar pela renda fixa, mas na renda fixa tem um investimento que é o ideal para eu começar a investir? Sim, tem. Não somente o Tesouro Direto, mas você pode começar a investir com um CDB. Eu vou explicar para você o que significa CDB, mas muita gente só pensa que renda fixa para começar a investir só tem o Tesouro Direto, ok? Então tem duas opções hoje no mercado que você pode começar a investir, que você pode começar a criar a sua reserva de emergência, que é o Tesouro Selic e o CDB de liquidez diária, tá, gente? Por que que esses títulos são ideais para quem está começando a investir? Porque
porque diariamente eles rendem de pouquinho em pouquinho e quando você precisar resgatar esses títulos, você vai receber de acordo com o período que você deixou ali naquele título, ok? E esses dois títulos são importantes porque você consegue ter uma segurança boa com relação aos investimentos e consegue o seu dinheiro de volta em um período bem curto. Por isso que eles são chamados ideais para quem está criando a reserva de emergência, ok? E falando de render um pouquinho diariamente, eu tenho uma coisa para falar para você que ainda deixa o dinheiro na poupança, gente. Isso eu acredito que muita gente não sabe e vai servir de alerta para você. Para o seu dinheiro render na poupança, ele precisa passar da data de aniversário. Como assim, Brian? Ele precisa passar da data de aniversário. Eu vou explicar agora para você, preste atenção. Digamos que você tenha R$1.000, coloca lá no dia 1º do mês R$1.000 para esse valor render lá na poupança. Ok, lindo. E chegou lá no dia 30 desse mesmo mês, você precisou resgatar R$900 desse valor que você deixou lá na poupança, ou seja, restou apenas R$100 ali. E no dia seguinte já é 1º do mês seguinte, ok, completou um mês. Então é essa que é a data de aniversário da poupança, então ela precisa completar um mês que você deixou o dinheiro lá. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, qual é a base do valor que você acha que o seu dinheiro rendeu lá na poupança? Ou seja, você aplicou R$1.000 no dia 1º, resgatou 900 no dia 30 e no dia seguinte foi dia 1º novamente com R$100, ou seja, tinha apenas R$100 naquela sua poupança. Muita gente acha, não, eu retirei R$900, no dia 30 vai render proporcional, ou seja, vai render 30 dias em cima de R$1.000 e um dia em cima de 100, não é isso? Lógico que não. Infelizmente vai render em cima dos R$100 no mês todo, gente. Muito cuidado com isso que muita gente não sabe. Se você não completou um mês com aquele dinheiro lá na poupança, ela vai render em cima do valor que estiver na data de aniversário. Então, se você deixou R$1.000 durante 30 dias, resgatou 900 faltando um dia para chegar na data de aniversário e ficou com R$100, ou seja, naquele mês todo rendeu somente em cima de R$100. Então, além da poupança não ser considerada investimento, ela não rende diariamente de pouquinho em pouquinho, que muita gente acha. Se você não completar um mês com o seu dinheiro lá na poupança, esse dinheiro não vai render absolutamente nada. Então, muito cuidado para quem ainda deixa o dinheiro na poupança e acha que é um bom lugar para se deixar esse dinheiro. E voltando aqui para a parte de renda fixa, então nós sabemos que nós podemos começar investindo no Tesouro Selic e no CDB de liquidez diária. Mas o que significa ali, o que é o Tesouro Selic, gente? Os títulos do Tesouro, para quem não sabe, são quando nós emprestamos dinheiro para o governo e o governo paga juros para a gente em um determinado período, tá? Então os títulos do Tesouro são separados em 3 títulos, basicamente, que é o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA. Todos eles possuem vencimento, ok? Então, com exceção do Tesouro Selic, gente, se você resgatar esse título antes do vencimento, você não vai perder rentabilidade nenhuma. Então, é por isso que ele é um bom título para quem quer começar, para quem ainda está começando os investimentos. E o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA, gente, eles já são para objetivos de médio e longo prazo. Então, é por isso você se programar para deixar o seu dinheiro investido dentro daquele prazo que você deixar esses títulos, tá? Da mesma forma que nós temos o CDB de liquidez diária, como se fosse o Tesouro Selic. O CDB de liquidez diária, ele tem um vencimento, você vai comprar esse título com vencimento, porém você consegue resgatar ele a qualquer momento e receber a rentabilidade de acordo com aquele período, tá? E para a gente entender um pouco o que significa o CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Tomem cuidado, não confundam CDB com CDI. O CDI é um índice que rentabiliza os títulos e o CDB é um título que a gente compra. Lembra que eu falei, quando compramos títulos do Tesouro Direto, nós emprestamos dinheiro para o governo. Então, quando nós compramos um CDB, nós estamos emprestando dinheiro para os bancos, tá? Então, esses bancos
utilizam para financiar projetos, para emprestar para outras pessoas, e em troca desse valor que nós emprestamos para os bancos, nós recebemos uma rentabilidade, ou seja, os juros, ok, gente? Então é muito importante nós estarmos a favor dos juros, então nós evitar ao máximo dívida que precisamos pagar esses juros, e os investimentos, a maioria deles é nós emprestarmos dinheiro em troca de receber aquele valor que a gente emprestou e mais os juros, seja para o governo, para as instituições financeiras e não financeiras, que é o caso das empresas, ok? Então, o título mais comum de renda fixa privada que nós temos hoje no Brasil é o CDB, que eu acabei de falar para você. Por que privada? Porque não é um título emitido ali pelo governo, tá? Então, nós temos dentre esses outros títulos que podemos aplicar o nosso dinheiro, que é o caso da LC, da LCI, LCA, CRI, CRA, debênture. Então, todos esses investimentos são de renda fixa, que aí já é assunto para outros vídeos. Vamos entender aqui como é que funciona principalmente os títulos do Tesouro Direto e os CDBs. Eles podem ter essa rentabilidade pós-fixada, híbrida ou pré-fixada. Brian, eu não entendo nada disso, de rentabilidade pós, pré, híbrida, como é que funciona? Calma que eu vou explicar agora para você. Vamos começar pela rentabilidade pós-fixada. Pós-fixada, pessoal, é quando está atrelado a esse índice, e esse índice pode variar no decorrer do tempo. Então, é exemplo de um título, sei lá, vamos colocar aqui CDB 100% do CDI. Então, você vai comprar um título que rende 100% do CDI por um prazo de 3 anos. Então, a gente sabe que nesse prazo de 3 anos o CDI pode variar, mas aí o seu título vai render de acordo com a rentabilidade, ou seja, de acordo com o valor do CDI. Exemplo, se o CDI estiver valendo 3%, 100% de 3% são os mesmos 3%, só para você entender aqui o raciocínio. Então, quando aparece 100% do CDI, você vai ter a sua rentabilidade atrelada ao CDI. Se for 120% do CDI, aí a gente precisa fazer um cálculo. 100% a gente já garante o CDI e a gente precisa calcular os outros 20% ali, que vai dar o valor um pouco maior. Mas o que você precisa entender agora é que naquele período o seu dinheiro vai render de acordo com aquele índice, ok? Uma rentabilidade pré-fixada, gente. Como é que eu consigo identificar nos meus investimentos, nos títulos, que ele é uma rentabilidade pré-fixada? Quando aparece lá um CDB, exemplo de CDB, de 10% por ano, então 5% por ano, 7% por ano, isso significa que aquele título vai render exatamente de acordo com aquele número, com aquela rentabilidade que já está ali para você comprar. Então essa taxa vai ser fixa, você vai fixar previamente aquela rentabilidade até o vencimento. Então lembra lá, um título pós-fixado é quando está 100% de alguma coisa, pode ser 100% do CDI, tá? Quando é pré-fixado, quando só aparece a rentabilidade ali para você. Então aquele valor vai render 7% por ano, vai render 10% por ano. E na rentabilidade híbrida, gente, é atrelado a um índice e tem uma parte pré-fixada, tá? É muito comum de acontecer nos títulos do Tesouro Direto também, que vai aparecer IPCA mais 5%. Então esse título vai render a variação do IPCA mais esses 5%. Então esses 5% são fixos, você já vai garantir. E o resto você vai receber com relação ao IPCA. Então você já sabe, quando aparecer um índice mais uma taxa, então essa é uma rentabilidade híbrida. Aí você vai receber um valor fixo mais a variação desse índice, ok? Então nós já aprendemos aqui que para começar renda fixa nós podemos começar através do Tesouro Selic ou de um CDB de liquidez diária. Então qual é a principal diferença do Tesouro Direto para um título de renda fixa privada, gente? Se você não sabe, você consegue fazer agendamentos mensais para comprar títulos do Tesouro Direto. Então lá na sua corretora ou lá no seu banco você consegue agendar mês a mês para automaticamente realizar a compra de um título do Tesouro Direto. Então isso é um ponto positivo ali para quem quer comprar, quem quer começar
a investir no Tesouro Direto, que não precisa entrar mês a mês ali no aplicativo, no site para comprar os títulos. Você pode muito bem agendar, programar esse débito, né, a compra desse título, e só disponibilizar o saldo em conta ali na sua corretora no banco, que aí sim já vai comprar automaticamente. Outro ponto positivo ali do Tesouro Direto é que você pode comprar o mesmo título mês a mês, que o valor vai somando lá naquele título. Como assim? Digamos assim, você comprou o Tesouro Pré-fixado 2026, exemplo. E aí você colocou R$100 nesse tesouro esse mês, mês que vem você comprou mais R$100 e no outro mês você comprou mais R$100, ou seja, você pagou R$300 no Tesouro Pré-fixado em 3 meses. E aí lá na sua corretora, lá na sua custódia, você vai ver que vai ficar somente um título, um Tesouro Pré-fixado com R$300 mais a rentabilidade daquele período, tá? O que não acontece com o CDB. Você pode comprar CDB todo mês? Pode, não tem problema nenhum. Mas só que cada mês que você for comprar um título, ele vai ficar separadamente, ou seja, como se fosse um título separado ali na sua conta. Então você não consegue unificar os pagamentos que você faz mês a mês em um só título. Essa é uma vantagem do Tesouro Direto. Então se você comprar o mesmo título com o mesmo vencimento ali no Tesouro Direto, esses valores vão somando automaticamente em um título apenas. O que não acontece ali no CDB, que se você quiser, às vezes, pode ser que tenha o mesmo título disponível de um mês para o outro, mas não é tão comum, tá? Então as corretoras, elas disponibilizam esses títulos ali diariamente, então acabou um título, elas emitem outros com uma data de vencimento diferente. Então se você comprar um título, um CDB, com uma data de vencimento diferente, então ali já vai aparecer como 2 títulos ali na sua carteira de investimento. Se no outro mês aplicar mais R$100 em um CDB, vai ficar como 3 títulos ali na sua carteira de investimentos. Outro ponto que eu queria trazer para você é falar que você também consegue, ou seja, você pode perder dinheiro aplicando na renda fixa, ok, gente? Renda fixa, o ideal quando você for comprar um título, sempre deixar até o vencimento, com exceção do Tesouro Selic e do CDB de liquidez diária, que são ideais para quem quer reserva de emergência, e assim a gente consegue resgatar o título a qualquer momento. Porém, tirando essas exceções, pessoal, nós precisamos nos programar para investir em renda fixa, porque sempre possui um prazo de vencimento longo, 2, 3, 4, 10, 15 anos, ok? E se de repente você comprar um CDB, um Tesouro Direto, com um vencimento daqui a 5, 10 anos e resgatar esse título antes do vencimento, você pode perder sim dinheiro, pode perder rentabilidade. Então se programe, se você realmente for aplicar em um título de renda fixa com um vencimento longo, invista um dinheiro que você não vai precisar dele tão cedo, tá? Tem uma diferença que os títulos do Tesouro Direto você consegue resgatar ele a qualquer momento, sem problema algum. Só que em algumas corretoras, em alguns locais, os títulos de renda fixa, quando você for tentar resgatar, se você comprou um título com prazo de 10 anos, e aí você vai tentar resgatar depois de 1 ano, 2 anos, tem corretora hoje em dia que você não consegue resgatar esse título. Então muito cuidado se você for aplicar novamente em um título com prazo muito longo. Invista um dinheiro que você não vai precisar, porém, às vezes, se você precisar, você não consegue resgatar esse título. Em contrapartida, tem outras corretoras que dão para você essa possibilidade de resgate, porém você vai sofrer penalidades, ou seja, você vai receber um valor menor de acordo com o dia que você resgatar, ok? Digamos, se você aplicou R$1.000, deixou 2 anos, rendeu 1.500. E aí o prazo era de 10 anos, você deixou apenas 2 anos, quando você for resgatar esse título em 2 anos apenas, você pode receber ali 1.300, 1.400, você não vai perder toda a rentabilidade, mas você pode perder uma boa parte dessa rentabilidade aí. Então muito cuidado, prestem atenção que nós podemos perder dinheiro aplicando na renda fixa também. E é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Se você quiser que eu faça outros vídeos falando dos outros tipos de investimento de renda fixa, comente aqui embaixo que eu vou fazer sim, com certeza. Se você gostou do conteúdo,
curte aí, se inscreva no canal, ajude esse conteúdo a chegar para mais gente, que eu garanto que são informações muito importantes para quem está começando a investir, ok?